Bem-vindo, fotógrafo, bem-vinda, fotógrafa, como é que você está? Espero que esteja bem. Mais um vídeo aqui na F-Stop, a maior e melhor escola de fotografia e audiovisual. E hoje, eu, Pedro Alves, trazendo aqui para você o review de um rádio flash que, se você ainda não conhece, você vai conhecer e garanto, você vai adorar. Falo isso por experiência própria, tenho usado ele em todos os meus ensaios e você vai entender o porquê. Você pode falar aí, Pedro, mas eu já tenho meu rádio flash, eu já trabalho com meu rádio flash, mas esse carinha aqui é fantástico. E de quem eu estou falando? De quem? Do X-Pro 2 ou X-Pro 2, dependendo de como você queira falar aí a nomenclatura dele. Essa versão que eu vou mostrar aqui para você é a versão C, então é o X-Pro 2C, porque ele é feito para Canon. Então o C aí é simplesmente relacionado a Canon. E aí tá a primeira dica que eu deixo para você. Quando você for comprar, se você for adquirir aí, não precisa sair caçando aí em plataforma de venda, nada. Na descrição aqui do vídeo tá o link lá para a loja da F-Stop, onde você vai encontrar o X-Pro 2 e diversos outros equipamentos aí que você precise também para a sua câmera. Então, se você tem uma Nikon, toma sempre cuidado, você vai procurar o X-Pro 2N, que o N vai relacionar a Nikon, o S para Sony e assim por diante. Toma muito cuidado, porque se você olhar a pinagem dele aqui, esses pinos são correspondentes aos pinos da Canon, certo? Se você olhar a pinagem da Sony, a pinagem da Nikon, são pinos diferentes. Então é por isso que você tem que tomar muito cuidado com o tipo de rádio que você vai comprar para sua câmera, para que ele consiga conversar com a sua câmera. Senão você não vai dar algumas funções. Geralmente o modo manual vai funcionar, mas mesmo assim não é bom arriscar. Mas ETTL, multi, que você pode vir a querer e precisar, não vai ter para sua câmera. Então presta sempre atenção nisso, tá? O X-Pro 2, ele conversa, ele é fabricado pela Godox, então ele vai conversar, se comunicar com os equipamentos da Godox. Para mostrar aqui, o meu intuito é mostrar o rádio e as funções dele, eu vou utilizar esse Godox V1C, de novo C por causa da Canon, para demonstrar o funcionamento dele. Só que se você tem uma tocha, uma SK300, uma SK400, que seja da geração 2, isso é o mais importante nessas tochas, porque essa geração 2, ela tem um receptor de rádio já dentro dela. E aí você consegue falar diretamente o X-Pro 2 com a sua tocha. Ou, Pedro, eu não tenho Godox, mas a minha tocha ela tem receptor de rádio. Ok, então você vai conseguir utilizar. Mas se for da série SK da Godox, versão 2 para ter essa comunicação, ok? Falando da parte externa aqui do X-Pro. O X-Pro, ele tem uma coisa muito legal, que é a angulação que ele fica na sua câmera, tá? Então, quando você coloca ele na câmera, imagina a câmera aqui, ele vai ficar viradinho assim para cima. Isso é muito bom para você trocar a pilha sem a necessidade de você tirar o rádio da câmera. Então, você só abrir aqui, puxar ele, você consegue trocar a pilha, já entra na pilha, são duas pilhas AA que vão nele, você já consegue fazer a troca da pilha sem precisar tirar. Por mais que ele tenha o tipo de feixe da Godox, né, que é o mais fácil ali de usar, você só gira ele já está travado, aperta aqui o gatilho para soltar, já é bem fácil, mas mesmo assim facilita muito a vida você não ter que tirar da câmera. Parte lateral dele aqui, nós temos esses dois botões, o botão de liga e desliga, normal, e o outro botão de liga e desliga, só que tem um símbolozinho de uma luzinha aqui. O que é essa luzinha, Pedro? Todo rádio, todo flash, ele vai ter aquele auxiliar de foco, que é aquele monte de luz vermelha, uns laserzinhos que fica saindo ali, sabe? Dá para desligar nos outros? Dá, só que você tem que vir no menu, acessar não sei aonde, desligar. O X-Pro, ele liga e desliga aqui já, ó. Muito mais fácil, porque se você está trabalhando com um filmmaker, alguém filmando no momento que você está tirando foto, aquela luzinha vermelha de foco ficar batendo na cara da pessoa no cenário, o cara que está filmando ele vai querer te matar. Então é só você vir aqui, ó, pum, desligou, acabou a dor de cabeça, não vai ter briga, não vai ter morte no set de gravação e fotografia, certo? Isso já é excelente. Do outro lado, do lado oposto aqui, eu tenho um conector para um outro rádio flash, tá? Quase inútil praticamente, mas se você tem um outro rádio, aquele pininho que vem para ligar o rádio flash, um disparador, você consegue conectar aqui. E eu tenho um conector USB-C
que serve para atualizações de firmware. Muitas vezes a Godox, como outros fabricantes, eles soltam atualizações para o software que gere o rádio. Você consegue conectar aqui, liga no seu PC, baixa o programinha da Godox ali e faz a atualização de software do X-Pro 2, certo? Eu já vou falar botão por botão para você, mas a gente já consegue ver ele mesmo desligado, os botões laterais, que você vai ver que eu vou mexer nos canais, os 4 botões aqui embaixo, que para cada tipo de função que eu vou trabalhar, ele vai estar linkado no LCD a uma função específica do rádio. Eu tenho o botão de travar e também é o botão de alteração de modo. Como eu falei, ele trabalha com o modo multi, com o modo TTL e com o modo manual. Cuidado porque ele tem TTL, mas se o seu rádio, se o seu flash não tiver TTL, sua tocha não tiver a tecnologia TTL, que é o modo automático do flash, não adianta, porque ele vai transmitir, mas não vai ser compreendido pelo receptor. Modo multi, mesma coisa. Se não tiver, ele não vai funcionar. Assim como a gente vai falar de segunda cortina, de high speed sync, tudo isso ele transmite, mas se o seu flash, sua tocha, não tiver essa tecnologia, ela não vai ser útil para você, certo? Botão de teste, liga, se eu apertar ele vai testar se está tendo comunicação, se o flash e a tocha estão funcionando. Eu tenho o botão de zoom, que vai alterar tanto o zoom quanto outras opções aqui no rádio. E eu tenho um menu, que daí essa teclinha de menu, ela é específica para o menu de configuração do X-Pro 2, tá? Então ele vai trabalhar no menu dele. Sem enrolar então, vamos lá. Ligando o X-Pro, você vai ver que ele aparece aqui para você. Os canais A, B, C, D e E, então ele vai ter esses 5 canais, sendo que você pode alterar os canais aqui em cima. Por exemplo, aqui está em canal 1, certo? E aí eu tenho o grupo A do canal 1, o grupo B do canal 1 e assim por diante. Eu posso alterar tanto o canal dele quanto o grupo, certo? Só que tem que ser relacionado ao seu flash, a sua tocha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô no canal 1, grupo A. O meu flash, eu vou mostrar aqui para você, ó, ele também tem que estar, ó, canal 1, grupo A, assim como o meu rádio, canal 1, grupo A. Então, a hora que eu aperto ele aqui, eu tenho, vou apertar aqui, ó, tá? O botão de teste, ele vai disparar aqui, certo? O flash. Então, esse é o botão de teste, tá? Bom, o que eu consigo fazer alteração aqui? Tudo que eu fizer aqui no flash, no rádio, ele vai alterar no meu flash. Então, imagina o seguinte, você tá no casamento, você botou 3 flashes ali espalhados pelo salão, pela igreja, sei lá onde você tá fazendo o casamento. Com o rádio X-Pro 2, você não precisa ir até o seu flash para aumentar, diminuir a potência. Você não precisa ir até ele para colocar em high speed, em segunda cortina, sei lá o que você precisa. Eu no estúdio, muitas vezes, eu uso, nos meus ensaios eu uso a SK402. E eu uso ela, às vezes, lá no alto, a tocha. Então imagina, quando eu não tinha o X-Pro, eu tinha que abaixar a tocha, mudar a regulagem, subir ela de novo. Baixar é muito ruim. Com o X-Pro 2, eu consigo fazer toda a alteração que eu preciso aqui na minha mão. Desligo luz, aumento potência, diminuo potência, tudo com ele na mão. Então isso dá uma versatilidade muito grande para você controlar a luz, tá? Então vamos lá para as opções aqui de mexer no Godox. Então, eu posso ter, cara, diversos flashes, porque eu posso trabalhar com vários canais, eu posso trabalhar com vários grupos. Então, se eu colocar cada flash num canal ou cada flash em um grupo, eu vou controlar eles de forma separada. Então, por exemplo, esse meu flash está no grupo A. Se eu vier aqui e clicar, ó, ele seleciona o grupo A. Então aqui, se eu vier e clicar, ele vai para o B, C, D e E, tá vendo? Então eu consigo fazer a troca aqui de grupo para trabalhar com os flashes, se eu tiver com 5 flashes trabalhando ali. Ele está no modo manual, flash que está no canal, no grupo A. Então eu posso vir aqui, ó, e alterar. Tá vendo, ó? Quando ele tá com essa setinha, as duas tracinhos, significa que o flash não vai disparar. Então se eu apertar aqui, ó, tá vendo? Ele não dispara o flash. Quando eu venho para o modo TTL, eu consigo, além do TTL, assim como eu faço no flash, eu consigo regular o quanto eu quero de, se eu quero, obviamente, de mais ou menos daquilo que o flash precisar. Então a câmera vai comunicar o modo automático do flash e ele vai disparar o flash conforme necessário, tá vendo? Tá bem fraquinho. Eu posso dizer aqui, ó, eu quero que você vá, mas coloque 2 pontos a mais de luz do que você medir. Então ele vai sair
um pouco mais forte, certo? Eu posso vir aqui e mudar para o modo manual, então agora sou eu que controlo isso. Então eu vou vir aqui, ó, e mudar a potência dele. Tá vendo que ele tá mudando assim como o flash, ó, de quarto em quarto, indo para a potência até eu chegar, obviamente, na potência máxima do flash, 1/1, ou na potência mínima, que aqui, se você olhar, ó, a potência mínima que eu tenho aqui é de 128, 1/128, essa potência mínima. Porém, esse meu flash aqui, a potência mínima dele é de 1/256, certo? Ah, então ele não vai chegar? Sim, ele chega, tá? Você pode, né, você pode personalizar ele, quais são os mínimos e máximos dele, tá bom? Então eu preciso vir aqui no menu, ó, e mudar aqui o quanto eu quero que ele vá, tá vendo, ó? Eu tenho a opção de colocar só 1/128 com 0,3, 1/256 com 0,3, ou se eu for alterando aqui, ó, ele vai até para outra opção, né? Ele tem aqui 1/512, caso o seu flash tenha essa potência mínima, mas você vai ver que o 256 aqui, por exemplo, ó, ele vai ter tanto esse de 0,3 em 0,3, quanto de 0,1 em 0,1. E aí, obviamente, vai depender do seu flash. Se o seu flash vai de 0,3 em 0,3, de quarto em quarto, não adianta nada. Se você tem um flash que vai de décimo em décimo, aí você pode utilizar esse 256 décimo em décimo. Conforme eu for alterando aqui, ó, você vai ver que agora eu vou conseguir alterar para menor potência aqui, ó. E tá vendo que agora ele tá alterando de décimo em décimo, ó, certo? Então eu consigo chegar em 256, e se eu colocar aqui em 256, você vai ver aqui no rádio, ó, automaticamente ele já está em 256. Ó, então eu fazendo a alteração aqui, ó, tá? Eu vou levar aquele então para 0,2. Tá vendo que o meu flash, ele tem de décimo em décimo. Então eu consigo trabalhar de décimo em décimo. Não tem problema algum. E ele vai até 256. Então, tudo que eu coloco aqui, automaticamente vem para cá, tá? Bom, se eu tivesse um outro flash, eu trabalharia com um outro canal, por exemplo. Posso ter os dois no mesmo, mas lembra, se eu tiver tudo, vai estar tudo na mesma potência. Se eu quiser em potências diferentes, eu colocaria o outro, viria para o canal B, mudo ele para manual, para TTL, regulo a potência do canal B, e quando eu disparar uma vez aqui, ele vai disparar os dois, e não somente o que está no canal A, certo? Bom, vou desligar o canal B, que eu só tenho um aqui, vou só apertar o Mode e ele sai. O que eu posso trabalhar aqui nele? Além dos modos manual e TTL Multi, eu posso trabalhar aqui com o zoom do flash, tá? Então eu posso vir aqui, trabalhar com o zoom e aumentar ou diminuir aqui o zoom do flash, tá? Não sei se dá para você escutar, mas eu já estou alterando. Ele está alterando o zoom do flash, certo? Então ele faz a alteração aqui como eu aperto aqui no zoom. Essa última bolinha aqui é a luz de modelagem, certo? Então, para a tocha, por exemplo, que tem a luz de modelagem, ele vai ligar ou desligar a parte da luz de modelagem. O Sync aqui, ele vai ativar o High Speed Sync. Como esse meu flash, ele tem High Speed Sync, ele vai trabalhar nessa função. De novo, veja se o seu flash, a sua tocha, tem o High Speed Sync, tá? Se eu apertar novamente, apertei o zoom, não é o zoom, é o sync, ele vai para a segunda cortina. Beleza, o meu flash também tem segunda cortina, então ele vai funcionar e trabalhar na segunda cortina. E aí, de novo, veja primeiramente se o seu flash, se a sua tocha tem a função de segunda cortina. Apertando o sync novamente, ele volta para o modo de primeira cortina, né? Que seria assim que o rádio disparar, o flash dispara e é feita a foto ali com o flash já disparando junto com a abertura do obturador da sua câmera. Perfeito? Bom, outras funções que nós temos aqui nele. Eu posso escolher aqui essa função de TCM. O que é a função de TCM? A função de TCM, ele vai me dar sempre a função que eu estou, a potência que eu usar no ETTL. Então, toda vez que eu vier aqui e usar o canal no modo TTL, então, deixa eu alterar ele aqui para modo TTL, tá? ETTL, aqui tá esse TTL, é tudo a mesma coisa, tá? Vou zerar ele aqui, porque eu não quero ele com mais potência, eu quero ele com potência certinha. Toda vez que eu disparar o meu flash em ETTL, tá?
Se eu vier na função de TCM, ele vai me mostrar, essa lupinha agora, ela está funcionando como o TCM. Ela vai me mostrar qual é a potência que o flash está trabalhando. Logicamente que aqui está mostrando 0 para mim, porque o flash, o rádio não está na câmera. Quando está no modo automático, a câmera é que vai dizer para o flash que potência ela precisa. Mas isso é legal, porque para você que não tem fotômetro, por exemplo, você pode usar isso aqui como uma função de fotômetro, tá? Você simplesmente faz o quê? Você vai trabalhar com ele aqui na função de TTL. A hora que você disparar ele, você vai clicar na lupinha e ele vai entrar aqui e vai te mostrar que potência ele usou, 1/6, 1/8, potência ele usou para aquela exposição sair com o fotômetro zerado. E isso já é basicamente a função de um fotômetro. Logicamente que ele não vai te dar outros parâmetros de abertura, de velocidade, como o fotômetro daria, mas você já consegue saber para aquela condição que você está, qual é a potência que você está utilizando no seu flash, na sua tocha, seja lá onde for. Tá vendo a versatilidade que você tem com o rádio? Você não precisa nem se preocupar no posicionamento do seu flash ou dos seus flash das suas tochas. Eu no estúdio utilizo geralmente 2 luzes, 3 luzes, coloco uma em cada grupo e tenho o controle da potência ali, High Speed Sync, segunda cortina, de todas elas na minha mão, sem precisar me mover, sem precisar ir baixar a tocha, subir flash, descer tudo. Certo? Então, se você quer adquirir o seu X Pro 2 ou X Pro 2, link tá aqui na descrição do vídeo para a loja da F-Stop, você vai ter lá. E não se esqueça, C para Canon, N Nikon, S Sony e assim por diante. Olha sempre isso. E se você gostou do vídeo, não se esquece, dá aquela curtida, compartilha com seu amigo que nunca ouviu falar no rádio flash, ele vai conhecer aqui agora, ou aquele que está na indecisão de qual rádio flash comprar. Teve alguma dúvida? Bota aí nos comentários, manda que a gente vai lá responder. Quem sabe até criar um novo conteúdo com a dúvida que você mandar, ou se for relacionado a isso, a gente responde diretamente ali no comentário. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da F-Stop, Escola de Fotografia e Audiovisual.